Fala pessoal, agora a gente vai conversar sobre a lei dos crimes ambientais. Tem caído bastante em prova a lei dos crimes ambientais, então vira e mexe, vem uma questãozinha de lei dos crimes ambientais. Então, o que eu vou trazer para vocês nesse vídeo aqui? Eu vou trazer os pontos que costumam aparecer em prova e talvez que você se esqueça. Então, o meu objetivo é que você veja isso aqui na véspera da tua prova e vendo isso aqui, você vá para a prova com tudo fresquinho na cabeça. Beleza? Vamos nessa. Lei dos crimes ambientais. Primeira coisa, cara, isso aqui é um tema até meio batido, mas sempre aparece em prova. Pessoa jurídica, olha a Constituição no artigo 225, parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano. E aí, existe toda uma discussão sobre, será que o Constituinte quis dizer que a pessoa jurídica responde? Tem várias correntes, tem 4 correntes sobre isso, mas não vem ao caso aqui, não vai cair na tua prova essas correntes. O que você precisa saber? Como é que está na lei dos crimes hediondos, na lei dos crimes ambientais, e o que a jurisprudência fala sobre isso. Então vamos lá. Ó, com base nesse artigo da Constituição, surgiu esse artigo na lei dos crimes ambientais. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas, tá aqui, ó, penalmente, conforme disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão do representante legal ou contratual ou decisão do seu órgão colegiado no interesse ou em benefício da entidade. Da entidade. Então, para eu responsabilizar uma pessoa jurídica, eu tenho que ter, primeiro, a decisão de quem? Ou do representante legal ou contratual ou do órgão colegiado. 2, B, no interesse da entidade. Aí eu posso responsabilizar uma pessoa jurídica. E aí surgiu uma discussão que era o seguinte, a pessoa jurídica ela precisa de alguém por trás, né? Lá ele, mas ela precisa de alguém por trás, né? Para poder fazer alguma coisa. Ela não faz nada sozinha, tem o ser humano ali, uma pessoa física agindo, né? E aí, nisso, surgiu a discussão, então, como é que eu vou responsabilizar a pessoa jurídica, que não existe por ela mesma sozinha, sem responsabilizar o ser humano que está por trás, lá ele? Como? E aí surgiu essa discussão, será que precisa ou não precisa? Durante muito tempo, a gente aqui no Brasil adotou o seguinte, olha, precisa responsabilizar também a pessoa física. Eu só posso responsabilizar a jurídica e se responsabilizar a física. Porém, isso caiu. Era a teoria da dupla imputação. Ela não é mais adotada pela nossa jurisprudência. Isso vira e mexe, aparece na prova. Tá? Então, aqui, ó. É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica pelos delitos ambientais, independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome. Olha aqui, expressamente, a jurisprudência não mais adota a teoria da dupla imputação. Tá? E veja que é antigo. Ó, não mais adota a teoria da dupla imputação. Beleza, pessoal? E aí vem um detalhe, olha só. Princípio da intranscendência da pena. Professor, e se a pessoa jurídica foi extinta? Ela está respondendo pelo crime. Aí ela foi extinta. Então, um crime ambiental, derramou óleo em algum lugar, no rio. E aí, está respondendo pelo crime ambiental, foi extinta a pessoa jurídica. Foi extinta. E aí, eu passo para alguém a responsabilidade? Cara, os princípios penais se aplicam para a pessoa jurídica. Então, tem o princípio da intranscendência, que a pena não passará da pessoa do condenado, é a mesma coisa com relação à pessoa jurídica. Então, vê, o princípio da intranscendência da pena, previsto na Constituição, tem aplicação às pessoas jurídicas, de modo que, extinta legalmente a pessoa jurídica, sem nenhum indício de fraude, aplique-se o artigo 107, ou seja, o artigo 107, inciso 1 aqui, ó, é a morte. Morte que extingue a punibilidade. Então, se a pessoa foi extinta, você considera que ela morreu e você extingue a punibilidade. Mas olha, o detalhe está aqui, sem indício de fraude. Porque o que acontece? Então, eu sou uma pessoa jurídica. Aí, eu, pessoa jurídica, eu estou respondendo por um crime, falo, já sei. Eu vou me fundir com outra pessoa jurídica e vou criar uma terceira pessoa jurídica. Então, a empresa A, a pessoa jurídica A, se juntou com a pessoa jurídica B e, pela união dos seus poderes, eles criaram a pessoa jurídica C. A pessoa jurídica C responde pelo crime da pessoa jurídica A. Em regra, não, por intranscendência da pena. Não responde. Ela não cometeu o crime, quem cometeu o crime foi outra pessoa. Não responde. Agora, se ficar caracterizada a fraude, aí não tem como. Aí ela vai responder. Ela vai responder porque você vai desconsiderar essa fusão aí. Quer ver? Olha só. Olha aqui. Exceção. Fraude
na incorporação ou incorporação verdadeira, mas apenas para fugir da responsabilidade. O que vai acontecer? Eu vou desconsiderar ou tornar ineficaz a incorporação em face do poder público para continuar a pessoa respondendo pelo crime dela. Outra pergunta. É possível responsabilizar a pessoa jurídica de direito público? É possível? Tem duas correntes, uma que sim, uma que não, e prevalece que sim. Tá bom? Levando teu coração aí para tua prova. O que mais? Como é que prescreve um crime cometido por pessoa jurídica? A prescrição da pretensão antes do trânsito em julgado deve ser regulada pelos prazos lá do artigo 109 do Código Penal, nos casos de crimes ambientais cujo preceito secundário do tipo não preveja exclusivamente pena de multa, ainda que praticados em tese por pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica, o crime da pessoa jurídica também prescreve nos termos do artigo 109 do Código Penal. Tá bom, pessoal? Está o julgado do STJ. O que mais? Entrando em teoria da pena, cara, tem muita coisinha aqui de teoria da pena, que a teoria da pena da Lei dos Crimes Ambientais, ela é diferente da teoria da pena do Código Penal. Em alguns pontos, cara, é muito diferente, beleza? Então, olha aqui, ó. Primeiro, com relação às circunstâncias atenuantes. São circunstâncias que atenuam a pena. Baixo grau de instrução ou baixa escolaridade atenua a pena. O arrependimento do infrator manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa de degradação ambiental. Você vê que no Código Penal a gente tem um parâmetro que se ele se arrepende antes da denúncia, depois do recebimento da denúncia e tal, né, tem diferença de tratamento. Na lei dos crimes ambientais, não tem. O arrependimento vai ser sempre uma atenuante. Sempre uma atenuante. Comunicação prévia pelo agente do perigo iminente da degradação ambiental e a colaboração premiada, né, que a delação premiada ambiental também é uma atenuante. É uma atenuante. Beleza? Agora, o que mais cai está aqui, são as agravantes. As agravantes são as que mais caem. Em específico, essas que estão de vermelho. Olha só, a reincidência, para ser uma agravante em um crime ambiental, ela tem que ser uma reincidência específica. É como se eu falasse, olha, na lei dos crimes ambientais só existe a reincidência específica. Só. Então, o camarada foi condenado por um crime de furto. Depois ele praticou um crime ambiental. Ele vai ter a agravante da reincidência aqui? Não, porque só é reincidência se for em crime de natureza ambiental, e aqui ele não tem nenhum crime de natureza ambiental para trás. Então, em crimes ambientais, ele é primário. Você está percebendo? O que mais? Cara, isso aqui sempre cai. Domingo, feriado, noite, seca, inundação. Quem é que não tá aqui? Esse garotão aqui, ó. Pelo amor de Deus, isso sempre cai. Sempre cai. Cara, sábado não é agravante. Fulano, no sábado, não é agravante. Não é. Domingo ou feriado. Noite, inundação e seca. Cara, esses 5 você não tem como. Tem que saber. Ah, professor, tem que decorar os 5. Não precisa decorar. Só se quiser passar. Ah, não tem jeito. Olha aqui, ó. Olha só. Te ajudei aqui, pô. Te ajudei. Tá? Por quê? E aí vem pegadinha demais em cima disso aqui. Então, essa tabela, você tem que ver essa tabela no dia da prova. No dia da prova, você tem que ver essa tabela aqui. Rapidinho, em 2 minutos, tu vê isso aqui no dia da prova. 2 minutos. Tá? Tem que ver. Olha só. Seca, inundação, noite, domingo e feriado. É até musical. Seca, inundação, noite, domingo e feriado. Seca, inundação, noite, domingo e feriado. Tá? Seca, inundação, noite, domingo e feriado. Vai cair. Sempre é uma agravante. Você acabou de ver comigo. Qual que é o cuidado que tu tem que ter? É que se for um crime contra a flora, aí seca, inundação, noite, domingo e feriado deixa de ser agravante e passa a ser causa de aumento de pena. Tá percebendo? O drama. Passa a ser uma causa de aumento de pena. E se for esse crime aqui, ó, é um crime contra a fauna, é um crime de caça e tal, tá lá. Se for esse crime do artigo 29, aí à noite também é causa de aumento de pena, só à noite. O resto continua sendo agravante, mas à noite é uma causa de aumento de pena. Beleza, pessoal? Então, cara, e o sábado? De novo, olha aqui, ó, o sábado não é nada. Nunca será. O sábado não é nada. Não é nada. Beleza? Sempre na prova aparece o sábado, cara. Sempre.
sempre aparece o garotão aí, sábado. Fulano sábado, sábado não é nada. Seca, inundação, noite, domingo, feriado. Seca, inundação, noite, domingo, feriado. Tá bom? Vai cair. Parece um idiota falando seca, inundação, noite, domingo, feriado. Mas eu quero que isso fique na tua cabeça. Pra tu não esquecer na prova, que o sábado não é nada. Tá? Beleza. Suspensão condicional da pena. Tem um detalhe na lei dos crimes ambientais. Qual que é o detalhe? Olha só, no Código Penal, qual que é o requisito para eu ter o sursi do artigo 77? A pena não pode ser maior do que 2, ou seja, pena menor ou igual a 2 anos. E na lei dos crimes ambientais, a pena não pode ser maior do que 3. 3. Então eu tenho pena menor ou igual a 3. E isso é pegadinha clássica de prova quando ela quer cobrar lei dos crimes ambientais. Clássica. Porque você sabe que suspensão da pena, a pena tem que ser menor do que 2. Menor ou igual a 2. E aí ele bota lá, na lei dos crimes ambientais, para ter suspensão da pena, tem que ter a pena menor ou igual a 2. Você fala, questão fácil, questão dada, só que não é 2 na lei dos crimes ambientais, é 3. Tá bom? Maravilha. O que mais? No Código Penal, ele fala o seguinte, ó. Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo se as circunstâncias forem favoráveis, o juiz pode colocar outras condições, são condições mais brandas, né? O que diz a lei dos crimes ambientais? A verificação da reparação a que se refere, aqui, ó, o artigo 78.2, será feita mediante laudo de reparação de dano ambiental. Meu irmão, na lei dos crimes ambientais, pensa nisso aqui que eu vou te falar. Para o camarada ter qualquer benefício, ele tem que ter reparado o dano ambiental. Então vai ter transação penal, tem lá a reparação do dano ambiental. Suspensão condicional do processo, tem que ter reparação do dano ambiental. Suspensão condicional da pena, reparação do dano ambiental. Beleza? Penas aplicáveis às pessoas jurídicas. Costuma cair na prova um detalhezinho aqui. Ó. Você consegue pensar em uma prestação de serviços à comunidade feita por pessoa jurídica? Se quer na tua prova, a pessoa jurídica, ela pode ter a pena privativa substituída. Quer dizer, ela pode ter como pena restritiva de direitos a prestação de serviço à comunidade. Certo ou errado? Cuidado com uma coisa. Você estuda que as penas restritivas de direito, elas são penas que substituem a pena privativa de liberdade. Você não vê um crime que está lá, pena, prestação de serviço à comunidade. Não tem. Agora, quando quem cometeu um crime é uma pessoa jurídica, não tem como ter pena privativa de liberdade. Então, para pessoas jurídicas, a pena restritiva de direito é uma pena principal, não é substitutiva. Ela é uma pena principal. Beleza? E dentre as penas restritivas de direitos das pessoas jurídicas, nós temos sim, a prestação de serviços à comunidade. Sempre cai em prova. Sempre está lá. É possível prestação de serviço à comunidade na pessoa jurídica? É possível. Prestação de serviço à comunidade, interdição do estabelecimento, suspensão do estabelecimento e proibição de contratar. Beleza? Tranquilo? O que mais? A apreensão do produto e do instrumento. Olha só, no Código Penal ele fala que você vai... São efeitos da condenação a perda dos instrumentos do crime, desde que os instrumentos, né, tem aqui, ó, desde que sejam coisas cujo fabrico, alienação, uso ou porte ou detenção seja um fato ilícito. Eu só vou perder como instrumento do crime se for um fato ilícito a fabricação, a alienação, o uso. E na lei dos crimes ambientais? Coisa nenhuma. Verificada a infração, serão apreendidos os produtos e instrumentos e acabou. E acabou, porra. Aí tá aqui, ó, o que eu faço? Se for um animal, se for um produto perecível ou madeira, se for produto ou subproduto de fauna, os instrumentos serão vendidos, garantida sua descaracterização por meio de reciclagem. Então tá aí no slide para vocês. O que acontece? Mas eu só coloquei isso aqui para chamar atenção sobre esse julgado aqui. Tá bom? O que diz esse julgado? Olha só. O ponto 6 aqui. Ó. A apreensão definitiva do veículo. Não, vamos no ponto 1. Deixa eu ver. Ponto 1. Não é tudo.
Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do TRF da Primeira Região, que manteve a concessão da ordem e mandado de segurança, objetivando, além do desbloqueio do acesso ao sistema de emissão de documentos de origem florestal, a devolução, então o objetivo é a devolução de veículos apreendidos na prática de crime ambiental. Entendeu a Corte de Origem que os bens utilizados na prática da infração ambiental não são passíveis de apreensão na forma do artigo 25, se não for identificada a situação de uso específico exclusivo para aquela atividade ilícita. Então a Corte de Origem falou, não, você só pode apreender o bem se o bem for utilizado de forma específica e exclusiva para atividade ilícita. Aí vem o STJ e fala assim, ó, ocorre que essa não é a interpretação mais adequada, que não prevê essa condição para sua aplicação. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática da infração ambiental, além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados os inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os da ordem patrimonial. 7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese, e aí é o que vai vir na prova. A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional. Independe. Ah, ele só usou uma vez o veículo para cometer um crime ambiental. Dançou, meu. Não precisa ser um veículo só para isso. Ah, não, ele alugou o veículo e cometeu. Dançou. Dançou, tá? É o que diz o julgado. Beleza? E aí, para a gente fechar, não é crime o abate de animal quando? Quando que não é crime o abate de animal? Em estado de necessidade, para saciar a fome, para proteger lavoura, pomar e rebanho da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado, ou por ser nocivo ao animal, desde que assim caracterizado por órgão competente. Então aqui eu tenho três hipóteses em que é possível o abate, você matar o animal. Quando que eu posso matar o animal? Para comer. Posso matar o animal para proteger lavoura, pomar e rebanho. Posso matar o animal nocivo. Beleza? O que mais? 2 julgados aqui para fechar. É inconstitucional a interpretação da legislação federal que possibilita o abate imediato de animais apreendidos em situação de maus tratos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Então você não apreende animais que estão em situação de maus tratos para matar os animais. Pelo amor de Deus. Então tinha uma lei que falava, não, você vai apreender e vai matar, vai sacrificar os animais. Não vai, não. É inconstitucional a lei que prevê o abate imediato de animais que estão em situação de maus tratos. Segundo julgado. É constitucional a lei de proteção animal, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. Beleza? Aqui a gente fala de liberdade religiosa e cultural, inclusive. E o Supremo, recentemente, falou que lá na Constituição, artigo 225, parágrafo 7º, que fala sobre isso aqui, esse parágrafo 7º, que veio por emenda constitucional, 96, é constitucional. Então, 225, parágrafo 7º da Constituição é constitucional. Beleza? Que fala que não é considerado, que é possível, né, o abate animal ou a prática de situações lá que envolvem animais, né, tal, o negócio de boi lá e vaca, aquelas coisas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, com isso, a gente termina esse bloco de lei dos crimes ambientais. Então, muita coisa importante a gente falou aqui para você lembrar na véspera da tua prova. Fecha a conta e passa a régua. Tchau e obrigado.